Oi, pessoal. Bom, primeiro eu quero dizer que faz muito tempo mesmo que eu não posto. Eu tive desde o último vídeo, que foi em novembro, né? A última aula de divisão, eu disse que faria a apresentação do canal, né? Que o vídeo seguinte seria a apresentação, mas realmente eu tive alguns imprevistos, né? Alguns contratempos e não foi possível gravar nenhuma aula. Mas voltamos assim, com a corda toda, animadíssimos. E como ficamos muito tempo, eu quero só dar uma adiantada na matéria e em seguida sim eu vou fazer a apresentação do canal, porque é preciso que vocês conheçam, né, o trabalho, conheçam a mim e qual o propósito de tudo, além de, lógico, ensinar, tá? Então, para darmos uma adiantada, vamos começar com fração, certo? Fração, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um bicho de sete cabeças, não. Fração é uma coisa muito simples. O que significa fração? Fração é uma parte de um todo, de um inteiro, um pedaço de um inteiro. Então, qualquer coisa, pode ser um objeto, pode ser alimento, pode ser até o próprio tempo. Podemos dividir o tempo, né? Fazer um cálculo dessa divisão de tempo, medidas, enfim, qualquer coisa que possa ser dividida, né? Poderemos então também falar de fração, ok? Então, para dar um exemplo, vejam só. Vamos começar com desenhos para ilustrar melhor o conceito de fração, tá? Digamos que isso aqui seja um chocolate. E eu vou dividir este chocolate em três partes. Cada uma dessas partes, não interessa se eu vou comer, se eu não vou comer, se eu vou dar para alguém, se eu vou jogar fora, não importa. Foi dividido, cada pedaço desse é uma fração, tá? Cada partezinha é uma fração. Podemos pegar também, por exemplo, né, uma pizza, que aliás, acho que é o que é mais usado para ensinar a fração são as pizzas, né? Que elas já vêm divididas em 8 pedaços e cada pedacinho é uma fração. É como se eu estivesse dizendo que cada pedaço é uma parte, meio redundante, né? Mas sim, é uma parte, fração é uma parte. Então, cada pedaço é uma fração, ok? Agora, como é que a gente escreve uma fração? Como nós representamos uma fração? Uma fração é o seguinte: nós temos um número em cima, um traço dividindo, esse traço é divisão, e um número embaixo, ok? O número de baixo tem o nome de denominador, tá? E como o próprio nome já diz, denominar, dar nome, ok? Então, o número de baixo, denominador. O número de baixo, ele indica quantas vezes um inteiro foi dividido. Vamos pegar de novo uma barra de chocolate, agora eu vou dividir em 4, ok? 1, 2, 3, 4. 4 partes, cada parte uma fração. Ele vai indicar quantas vezes o inteiro foi dividido. Quantas vezes ele foi dividido aqui? Em 4 partes, certo? Se ele foi dividido em 4 partes, então embaixo que fica o denominador será o número 4, tá? Não importa se eu vou, por exemplo, comer uma parte. Eu posso comer uma parte, eu posso comer o chocolate todo, tá? Mas ainda assim, originalmente, esse chocolate foi dividido em 4 partes. O que vai acontecer com ele depois não vai fazer diferença para o denominador, ok? Ele vai continuar tendo sido dividido em 4 partes. Então, esse denominador não muda por enquanto, ok? Como nós estamos começando, vamos considerar que ele não muda, ok? Depois, quando a gente começar a fazer as operações, né,
subtrair, adicionar, multiplicar e dividir frações, aí sim vão acontecer situações em que o denominador até vai mudar, mas calma, isso é mais para frente. Então, por enquanto é isso, tá? O denominador não muda. Se o chocolate foi dividido em 4 partes, foi dividido em 4 partes e ponto final. E o de cima chama-se numerador. E como o próprio nome já diz, ele numera, ele conta, tá? Embaixo, quantas vezes o inteiro foi dividido. E em cima, nós vamos contar quantas partes vamos usar, o que vai sobrar, ou o que vamos guardar. Enfim, em cima vai dizer o que vai acontecer com cada parte, certo? Então aqui, vamos dizer que eu tenha comido um, já pintei um. Então, uma parte, ok? Desse inteiro. Se eu só usei uma parte, se eu comi um pedaço e eu quero representar este um pedaço que eu comi, eu vou pôr o número 1 em cima. Se eu tivesse comido 2 pedaços, então seria 2 no numerador, ok? 2 quartos, é como lemos, certo? O nome de baixo, lembra que eu disse que o denominador dá nome? Então, o número de baixo, ele vai ter um nome. Vamos dizer que... Vamos dizer que eu peguei uma maçã, cortei na metade. Comi só uma parte, só uma metade. Então, o que eu comi? O inteiro foi dividido em 2 partes, essa maçã, certo? Então, embaixo é o 2. E eu usei só uma metade, uma parte desse inteiro. Em cima, o número 1. E como eu vou ler? 1/2. Se ao invés de eu ter cortado a maçã em 2 partes, em 2 metades, eu tivesse cortado em 3. Mesma coisa. Quantas vezes o inteiro foi dividido? 3 vezes. Se ele foi dividido em 3 vezes, colocamos o 3 aqui e fim de história. Agora vamos ver o que aconteceu com cada parte. Aqui eu comi 2 partes, ok? Então eu vou colocar o número 2 aqui. E agora, como vamos ler esta fração? 2 terços. Então, quando qualquer inteiro é dividido por 2, em 2 partes, cada parte vai se chamar meio. Quando for dividido em 3, cada parte se chamará terço. Quando for em 4, se chamará quartos. Quando for em 5, quintos. Quando for em 6, sextos. Quando for em 7, sétimos. Quando for em 8 pedaços, oitavos. Quando for em 9, nonos. Quando forem em 10 pedaços, décimos, tá? E depois do 10, o que vem? Bom, depois do 10 vem o 11, lógico, né? Mas como que nós lemos, tá? Vamos dizer que eu peguei um inteiro, cortei em 11 partes e tirei uma, ok? Quando passa do 10, a partir do 11, nós não lemos, por exemplo, 11º. Não. Nesse caso, do 11, tá? Quando o denominador for do 11 até o 99, nós falamos o número acrescido de avos. A gente não escreve avos. Isso aqui é só para falar, não é para escrever. A fração a gente escreve normal, tá? Então, como falamos, 1/11. Ou, por exemplo, 1/23. Ou pode ser também, são exemplos, né? Qualquer número entre 11 e 99. Pode ser, por exemplo, 3/89. Então percebam que o numerador, falamos sempre o número normal, porque é a quantidade de pedaços que estamos mexendo, tá? Tirando, comendo, pondo, sobrando, tanto faz. Então o de cima é sempre a contagem dos pedaços.
E embaixo, quantas vezes o inteiro foi dividido, em quantas partes. Nesse caso aqui dessa fração, foi um inteiro qualquer, dividido em 89 pedaços. E desses 89 pedaços, dessas 89 partes, nós usamos 3 para alguma coisa, tá? Então, nesse caso, lemos 3 89 avos, tá? Isso até o 99, tá? Até 99 partes, lemos o número acrescido de avos, né? 2,59 avos, 4,99 avos, 27,36 avos e assim por diante. Quando chega no 100, nós lemos centésimos. Então, vamos dizer que vamos parar de falar um pouco de comida. Vamos pegar um tecido que tenha 1 metro. 1 metro são 100 centímetros. Vamos dizer que marcamos esse tecido de 1 metro em 100 partes. Eu não vou desenhar aqui e cortar em 100, vai ficar enorme. Mas digamos que seja então um tecido de 1 metro e marcamos cada centímetro. Como são 100 centímetros, nós temos centésimos. E eu cortei, eu precisei só, por exemplo, 30 centímetros, tá? Desse tecido. Então, são 30 centésimos, ok? 30 centésimos. O inteiro, que nesse exemplo eu dei um tecido, foi dividido em 100 partes e dessas 100 partes nós usamos 30. Portanto, nós usamos 30 centésimos, ok? E depois do 100? Depois do 100 começa tudo de novo. 101 avos, 102 avos, 159 avos, ok? Então, a diferença na leitura do denominador é do 2 ao 10, tá? Que lemos meio, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimos. Depois do 10 vem 11 partes, do 11 ao 99, lemos 11 avos, 12 avos, 13 avos, 50 avos, 69 avos, 76 avos, 99 avos. Chegou no 100 centésimos, ok? E a partir do 101, voltamos no modelinho do avos, ok? 101 avos, 102 avos, 200 avos, 350 avos até o 1000. Chegou no 1000, milésimos, ok? Um inteiro dividido em 1000 partes. Usamos 237 partes desse inteiro, então nós vamos ler 237 milésimos. Ok? Anotem o nome, tá? Os possíveis denominadores. Isso é só, bem no começo, até vocês memorizarem, né? Rapidinho, num instante vocês memorizam, mas vai que pinta uma dúvida. Dá uma anotada e qualquer coisa consulta, né? Ou rever esse vídeo também. E aí vocês relembram e vão fazer tranquilamente. Bom, vamos então agora dizer que eu peguei esse retângulo e eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, tá? Esse inteiro foi dividido em 6 partes. Então já sabemos que embaixo são cestos. Cada parte é um cesto, um cesto, um cesto, um cesto, um cesto, um cesto e um cesto. Desse retângulo eu vou pegar metade. Vou pegar 3 cestos, porque a metade de 6 é 3, sim. E eu vou pegar 3. Então, de um inteiro dividido em 6 partes, eu tirei 3. Que eu pintei. Ok? 3 cestos.
Se esse retângulo, né, se esse nosso inteiro tivesse sido dividido em 1, 2, 3, 6, 10 partes, ok? Se ele tivesse sido dividido em 6 partes, em 10 partes, já sabemos que o nosso denominador são décimos. Um décimo, cada partezinha é um décimo, certo? E eu vou usar 7 partes, eu vou tirar 7 desses pedacinhos. Então, de um inteiro dividido em 10 partes, eu tirei 7. Eu tirei o quê? 7 décimos. E se a pergunta for, e quantos sobraram? Sobraram 3 décimos, tá? Esses 3 aqui que eu não pintei, a gente faz de conta que não usou, que só usou esses 7 pedacinhos. Usamos 7 décimos, sobraram 3 décimos. Então, tudo vai depender da pergunta, né? Da questão que for feita, da pergunta que for feita sobre o inteiro. Nem sempre são só as partes pintadas, né? Que nós vamos trabalhar. De repente, eu quero saber quantos sobraram ou quantas não estão pintadas, ou eu posso fazer assim também. Por exemplo, eu pinto essa de amarelo, essa de amarelo, essa de amarelo, ok? Não sei se vocês conseguem ver bem as cores. Aí eu pinto esse de rosa, esse do lado de rosa, esse de rosa, tá? E os outros de branco mesmo, tá? Então faz de conta que tá tudo pintadinho, bonitinho de branco. Ok? E aí eu pergunto assim, eu quero saber em fração qual é a parte pintada de rosa. Ora, a gente já sabe que o inteiro foi dividido em 10 partes, então são décimos. E quantas partes estão pintadas de rosa? 1, 2, 3. 3 décimos. 3 décimos de rosa. E quantos de amarelo? 1, 2, 3. Esse é o mesmo inteiro que continua tendo 10 partes, tá? É o mesmo inteiro. Então, continuamos falando de décimos, porque é um inteiro dividido 10 vezes, tá? Então, rosa nós temos 3 décimos e amarelo 1, 2, 3. 3 décimos também, tá? E agora eu quero saber brancos, tá? Qual é a fração que corresponde aos quadradinhos brancos? Mesma coisa, é o mesmo inteiro, está dividido em 10 partes. Quantas partes brancas temos? 1, 2, 3, 4. 4 décimos, ok? Então, tudo vai depender da pergunta e do que se quer saber, né? Então, esse é o caso, por exemplo, de um inteiro concreto, né? Algo que a gente pega, um chocolate, uma pizza, sei lá, uma laranja, um tecido... que mais? Sei lá, a medida de uma parede. Eu quero pintar 1/3 da parede, tá? 1/3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a parede em 3. Não, ninguém vai sair marretando parede. Não é pra quebrar parede. Não é pra pegar aquele... Como é que chama? Esqueci o nome. A marreta. Não é pra fazer nada disso, tá? A gente mede a parede, vê qual é a medida dela, vai no caderninho, faz uma continha de divisão. Então, digamos que a parede tenha 3 metros, certo? 3 metros. 3 metros é igual também a 300 centímetros, ok? Então, eu quero 1/3. O que eu sei? Que é um inteiro dividido em 3 partes. Terços, 3 partes. Se eu tenho, vocês podem fazer, dependendo do que vocês vão fazer na parede, vocês calculam
em metros ou calculam em centímetros, tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Vocês vão lá no caderninho e vão dividir o inteiro, que nesse caso é uma medida, tá? Por 3. Claro que eu tô fazendo com um número super simples, a gente não precisaria nem fazer, né? 3 dividido por 3, 1, ok? Então, nós sabemos que uma parede de 3 metros divididas em 3 partes, cada parte vai ter 1 metro. Eu quero pintar 1/3, certo? 1/3. Então, eu vou pintar quanto? 1 metro. E se eu quisesse pintar 2/3? 2/3, né? Vocês podem, no caso, se quiser, para quem está começando, fazer desenhinho. Faz de conta que essa é a parede. Cada pedacinho tem 1 metro. A parede toda tem 3 metros. 1 metro, 1 metro, 1 metro. Né? Já fizemos a divisão, já sabemos que cada pedaço vai medir 1 metro. E eu quero pintar 2/3. Então, eu quero pintar essa parte e essa parte. Olha, eu cobri 1 metro aqui e 1 metro aqui. Portanto, eu cobri 2 metros. Ou a parede poderia ter 6 metros, né? Aí divide por 3, são 3 pedaços. Cada pedacinho vai ter 2 metros. Aí eu quero pintar 2/3 dessa parede. Eu vou pintar quanto? Um pedacinho de 2 metros, mais um pedacinho de 2 metros, são 4 metros. Certo? 2/3. Ok? Que é igual a 4 metros. Tá bom? Isso também é só para vocês entenderem que não é só comida que a gente divide, tá? Que a gente pode medir e dividir e repartir outros objetos, outros elementos, né? Então, quem tá, sei lá, numa obra, fazendo uma construção, vai trabalhar com medidas. Podemos, como eu falei antes, dividir o próprio tempo, né? Aqui no Brasil nem tanto, mas, por exemplo, países de língua inglesa usam muito fração para falar as horas. Por exemplo, a quarter to 10. No inglês não é grande coisa, mas é isso. A quarter to 10. O que isso significa? 1/4 para as 10. O que é 1/4? É 1 hora divididos em quarto. É esse quarto aqui, ó, para as 10. Então, é o ponteiro grande, que conta os minutos, que vai rodar o quê? 1/4, que são 15 minutos. E se vocês pegarem realmente 1 hora, que são 60 minutos, e dividirem por 4 para serem quartos, vocês terão exatamente 15 minutos, tá? Então, fração pode ser usado para qualquer coisa que vocês queiram dividir. Qualquer coisa que pode ser dividida pode ser calculado em fração, ok? Bom, gente, hoje é mais para vocês entenderem o princípio da fração. Em seguida já vai ter outro vídeo para começarmos com adição e subtração de fração. Vocês vão ver que é simples. A parte que vocês mais precisam realmente compreender é o que é uma fração, como montamos, como falamos, né? Como representamos uma fração e quais os possíveis denominadores. De resto, quer dizer, para fazer as contas básicas com fração, vocês vão ter que só saber realmente as contas básicas, né? Subtração, adição, multiplicação e divisão. Aliás, a divisão de fração é bem interessante, é bem legal, tá? E algumas regrinhas básicas. Vocês vão ver que as regras são bastante simples e fácil. Vocês vão pegar bem rápido, tá? Memorizem os nomes dos denominadores, né? Como eles podem ser chamados, dependendo da quantidade de vezes que o inteiro foi dividido. E exercitem em casa.
sabe? Desenhem, façam desenho, vocês mesmos podem fazer círculos, dividam em quantas partes quiserem e treinem. E assistam o vídeo novamente para entender o conceito de fração. Aprendendo o conceito, o resto é fácil, ok? Então, até a próxima aula com a fração 2, aula 2 de fração, começando com as operações básicas de fração, ok? Então, até a próxima, gente. Tchau!